entrada da Paty. Ah, adoro, Beatriz, coraçõezinhos. Paty, meu Deus, que poder! Fiquei até Você achou? impactada agora com essa entrada. Meu Deus, socorro. Que bom, que bom. Bem-vinda! Acabei de dizer que eu vou inventar uma live agora chamada Conversando com a Paty. Ah, sem dúvida, pô, eu aceito. De tão habituê que a senhora está por aqui. Ah, todo mês, né? Eu gosto. Só todo mês. E hoje com o tema luto dos escombros à reconstrução, né, Paty? Então, como o tempo passa muito rápido, já vou começar com o nosso disparador, né, que eu sempre gosto de começar com alguma provocação. E eu vou trazer uma frase da Maria Helena Pereira Franco, uma fala de 2018, antes disso tudo acontecer, que fala assim: resta a necessidade de entender o papel da tristeza no luto no mundo que valoriza a alegria, o sucesso, o bem-estar, o esquecimento e as não lições da memória, antes da pandemia. Pós-pandemia, eu vou só dar uma contextualizada, né, nos números da pandemia. Ontem, 15 de abril de 2021, tivemos um registro de 3.777 mortos em 24 horas. Ou seja, se a estimativa é de 10 enlutados para cada morte, então nós temos 37.770 enlutados em 24 horas. Até o momento, são mais de 365 mil mortos no Brasil, né? Então, seriam 3.650.000 enlutados. Em relação à saúde mental, tem uma estimativa de piora para 53% dos brasileiros. A taxa de desemprego chegou a 14,2% em 2020. O número de falências aumentou mais de 70%. Foi 71% durante a pandemia. E o número de divórcios aumentou em 54%. Então, Paty, será que ainda faz sentido uma sociedade que varre a tristeza para debaixo do tapete? Será que ainda dá para não olhar para a tristeza? Dá para ignorar, Paty? Tem nem mais espaço para isso. As fugas tradicionais já não estão mais aí, né? A fuga tradicional através de saídas, de excessos em outras coisas, isso não está mais tão disponível agora como já esteve. Até a fuga através do trabalho já está mais difícil, porque está mais exaustivo sem o contato. Então, acaba gerando um burnout e não dá para fugir da tristeza porque vai para um outro tipo de tristeza. Não dá para fugir dos problemas de casa porque você não sai da casa. Então, assim, não, mesmo que a gente quisesse muito sustentar essa cultura de vamos nos manter felizes, não tem condições, não tem ferramenta para isso. Fica mais difícil amortecer a dor, né, Paty? Eu acho que assim, a gente está com poucas distrações agora, né? Então, eu fico imaginando que assim, tudo aquilo que a gente se distraía do lado de fora, agora a gente precisa olhar do lado de dentro. Eu acho que tanto fisicamente quanto simbolicamente não dá mais para a gente ficar do lado de fora, né? Então não tem como não olhar para a dor, né? Então eu comecei Perfeito. falando das perdas e de diversas perdas, porque quando a gente fala sobre luto, não se trata da elaboração da perda por uma morte somente, né? Não existe um luto, como você divulgou, né, no seu story. Uhum. São lutos, são diversos lutos, e nesse momento
o que a gente está vivendo é um luto coletivo, não existe quem não esteja enlutado. Por algum motivo, por alguma dimensão que seja. Né? Não tem Por ninguém algum que não tipo de tenha. perda. Pode não ter perdido ninguém, mas perdeu alguma coisa. Nem que fosse a zona de conforto, mas perdeu. Nem que seja só rotina, mas Uhum. alguma coisa perdeu. Né? Então, hoje eu estava dando uma consultoria de manhã sobre o luto e a gente estava conversando justamente sobre isso. Que mesmo quem está na negação tem seus limites, porque a pessoa pode estar absolutamente negando a realidade. Se essa pessoa precisar ir ao banco, não importa o quanto ela esteja negando, ela vai precisar usar máscara, senão ela não entra. Se ela quiser ir no Uhum. mercado, ela vai ter que usar máscara. Né? E não dá para ela ir a todos os lugares, até porque não tem, está fechado. E aí, como é que ignora isso, né? Não tem como É, ignorar. essa negação, ela vem como uma ferramenta para continuar tentando fugir. Mas só que é uma ferramenta que não dá para sustentar muito, assim. As pessoas que conseguem sustentar mais essa ferramenta acabam eventualmente pegando alguma coisa e não tem como. Por mais que você pegue um resfriado, você não precisa pegar Covid. Você pegou um resfriado, você tá atacado da sinusite, já não dá mais para fugir. Já voltou pro dilema que a gente está vivendo agora. Exatamente, né, Paty? Então, como eu disse, né, assim, são várias as perdas e o luto é uma elaboração dessa perda. Não importa, né, se a perda foi por morte, se a perda foi por um adoecimento, né, porque quando a gente adoece, também, né, a gente precisa passar por um luto da nossa saúde. Perfeito. Né? Quando a gente tem essa quebra na rotina, a gente também passa por um luto, precisa elaborar a perda do nosso mundo presumido, que era aquele mundo que a gente conhecia. Então, também um término de um relacionamento é um luto, né? É um Profundíssimo. profundíssimo. E é assim, eu acho que é até pior, porque é um luto não reconhecido. Né? Assim As como o pessoas luto da não perda estão. do trabalho. O luto da perda do trabalho, o luto do término do relacionamento, o luto do término de uma amizade, o luto da perda de uma casa, né? As pessoas que têm que voltar para a casa dos pais devido a uma perda financeira importante. Isso tudo são lutos pesadíssimos e que se fala pouco. Por isso que eu fiz questão de colocar um S maiúsculo no luto, lutos, porque eu quero muito falar sobre essas outras coisas também que também são lutos e a gente acaba focando no luto da morte mesmo, né? Uhum, exatamente. Aqui, dicas para elaborar. A gente vai falar sobre isso. Tem um monte de comentário já, logo no Tem um iniciozinho. comentário que eu queria falar, que a Elaine Pessoa perguntou como Mais negar uma coisa conhecida tão como mamãe. evidente. Mamãe, mamãe, Sua mãe não mamãe. sabia! Então, sua mãe perguntou como negar uma coisa tão evidente. É, cara, tem pessoas que não estão se sentindo com estrutura emocional para lidar com esse luto. De forma, às vezes, não tão consciente, elas negam para se proteger pela sensação de incapacidade, de não ter estrutura para lidar com o que está acontecendo. Se eu olhar para isso, eu não vou querer viver. Então, eu preciso não olhar para isso. Isso acontece com outras coisas também, mas agora está mais evidente por causa do nosso momento. Mas acontece com problemas conjugais, não quero olhar para isso. Se eu olhar para isso, eu não vou conseguir sobreviver a esse problema. Problemas financeiros, não quero, não vou sobreviver. Então, a negação, ela acaba sendo sustentada por essa sensação de incapacidade mesmo. Uhum. E até porque, né, Paty, quando a gente olha para o que está acontecendo, o que a gente faz com isso? A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Né? Se a gente admite que não está bom, não está funcionando. Né? Eu fico pensando, eu falei aqui, né, do número de divórcios que aumentou em 54%. Eu fico imaginando, será que estava tudo incrível, estava tudo maravilhoso nesses relacionamentos? E aí, de repente, vem uma pandemia e, meu Deus, acabou com tudo, que desgraça. Não, porque as pessoas tiveram que olhar.
não deu mais para fugir, não deu mais para amortecer, né, essa dor e esse incômodo. As pessoas tiveram que sustentar o incômodo. E aí tiveram que fazer alguma coisa com isso. E sobreviver da forma que for possível, né? Da forma que dá para fazer. E aí a pessoa tem que abandonar também a noção, algumas certezas que às vezes a gente tem ao longo da vida, que o certo é isso e o errado é aquilo. O bonito é isso e o feio é aquilo. E na hora que você olha para o problema, você tem que abandonar tudo isso para lidar com o problema da forma que der para lidar. E nem sempre é uma forma bonita, é uma forma perfeita, é uma forma politicamente correta. Mas é o jeito que você conseguiu de sobreviver. Exatamente. Aqui, Sofia, nossa, escrevi um post sobre a tristeza hoje e o quanto a sociedade valoriza a alegria. Sincronicidade total, exatamente isso. Exato, passando por um momento jamais imaginado. Uhum. E aqui a tristeza fica lá, parada, tipo, engole o choro. Muita gente ainda tem essas introjeções, exatamente, Sofia. Isso Especialmente mesmo. homens, né? Devido às questões sociais, das raízes de uma sociedade machista, especialmente homens, tem muito isso de engole o choro. Uhum, exatamente, né? E assim, o luto, ele é singular, né? Cada um de nós vai elaborar a perda de uma forma, né? E nós vivemos numa sociedade que tem uma cultura, né? A educação que é dada para os homens, em geral, não é a mesma educação que é dada para as mulheres, né? A nossa cultura ainda é bastante machista, então faz muito sentido que a maneira com que as pessoas encaram uma perda também seja uma questão de gênero. Se o homem foi ensinado, né, que ele não pode chorar, ele vai, claro que isso vai impactar no processo dele de luto. Claro que isso vai ter a ver também com uma certa negação dessa perda, né? Já a mulher, como ela é autorizada a sofrer, ela expressa mais, né, os seus sentimentos. É uma A forma mais sensibilidade, né? exatamente, né? Mas cada pessoa, isso não significa que não haja sofrimento. Existe forma, né? Aquela pessoa que está trabalhando até a exaustão e está ali à beira de um burnout, isso é sofrimento. Aquela pessoa que está bebendo além da conta, mesmo que seja dentro de casa, isso é sofrimento. Né? Quem está fumando mais, ou enfim, cada pessoa manifesta o luto de uma forma, né? Isso acaba Compulsão sendo, alimentar, também vejo muito. sim, total. Isso acaba sendo um atrito entre casais, por exemplo, né? Casais que perderam um filho. Cada um vai sofrer de uma forma, né? E E assim, cada um vai querer ter um ritual diferente e os rituais eles são muito importantes no processo de luto, mas eles também são singulares. E quando mais de uma pessoa é aquela clássica confusão de como vai ser o enterro de fulano, se fulano não decidiu antes de falecer, se ele queria ser enterrado ou cremado, e aí a família vai decidir, tem essa confusão muitas vezes, porque é um ritual importante para a elaboração das pessoas, só que é singular. Então, para um vai ser importante uma coisa, para outro vai ser importante outra. acende vela, não acende vela, coloca música, não coloca música, né? Vai Então para isso vai santo depender. ou vai para outra coisa, né? Qual é a sua religiosidade? Qual o altar que a gente vai fazer aqui para homenagear essa pessoa de alguma forma? Tem que entrar num consenso. Exatamente. Né? E até os rituais, e principalmente eles, né, a gente precisou reinventar tudo aquilo que a gente conhecia, os antigos conflitos nem cabem mais. Os velórios não são mais os mesmos, os enterros não são mais os mesmos, os rituais não são mais os mesmos. Né? Então, vai celebrar uma missa, missa de corpo presente, como? Não, não tem como, não dá para fazer isso.
né? Os caixões são lacrados, então não tem como olhar aquela pessoa. Tem um número reduzidíssimo de pessoas que podem, né, ir ao enterro dessa pessoa. E fora os enterros que são ali em valas comuns, né, sem a privacidade, né, sem um local ali definido. Né? Então, é absolutamente angustiante, desesperadora também essa sensação de não ter um corpo ali, né? E de não poder vê-lo. Uhum. Então, quanto que isso precisa ser reinventado e ressignificado em novas formas de rituais. Não é que não existam, que tenham acabado, mas novas formas, né? A gente está tendo que ser criativo nesse momento, porque, na verdade, a gente sempre teve, mas agora isso está mais em evidência. E há muito tempo já existe uma multiplicidade maior do que o que a gente pensa com relação aos rituais de luto. Eu vi um TED Conference que fala sobre isso uma vez, que a mulher, que agora não me lembro o nome dela, sou péssima com nomes, ela fez um ritual com a família dela perto de uma árvore e não tinha, ela tinha feito o ritual clássico, né, com corpo, mas esse outro ritual não era com corpo, era perto de uma árvore que o cara gostava de ficar e eles colocaram elementos que o cara gostou em vida, café, que ele gostava muito e ela e os filhos fizeram um ritual super legal sem precisar do corpo, sem precisar de muita gente, em um lugar mais reservado. Isso é algo possível nesse momento que a gente está vivendo. É uma questão da gente também, Manu, se ouvir o que a gente precisa para o nosso luto. As pessoas me perguntam muito na clínica o que eu preciso para fazer meu luto. Me diz o que eu preciso para fazer meu luto. Só que não sou eu, nem é a psicologia, nem é a teoria nenhuma que vai te dizer isso. Isso é uma coisa que você precisa sentir e identificar aí dentro. Então, existem 1000 formas, existem 1000 rituais. A única certeza que a gente tem é de que é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas, de resto, tem uma multiplicidade enorme de coisas que se pode fazer no sentido de ritual de fechamento, né? Sim, né? Então me diga você o que faz sentido para você, né? Até porque muitos rituais, eles são absolutamente úteis para algumas pessoas e para outras são totalmente sem sentido, são pro forma, né? Pessoas que vão numa missa de sétimo dia, tipo, ai, vou ter que ir. Não tem o menor sentido para essa pessoa, né? Então, assim, o quanto que é importante, eu fico pensando aqui, né, o quanto que nesse processo, né, você falou uma palavra fundamental, que é o possível. O que é o possível nesse momento. E dentro desse possível, o quanto que a gente precisou, né, desse processo de olhar para dentro e ver o que é possível, como se reinventar, né, e a partir daí quantas coisas novas nasceram, porque a gente precisou sair do automático. Porque antes era o óbvio, os rituais eram óbvios, né? E assim, as formas que a gente tinha de se relacionar eram óbvias, né? E agora tudo é diferente, porque antes era um abraço, caramba, como é que a gente acolhe? Né? A pessoa está ali, está sofrendo, passou por uma perda, a gente vai ali, vai na casa dela, a gente dá um abraço, a gente fala, putz, estou aqui, estou com você. Não dá para fazer isso. Será que não é esse o maior luto que a gente está vivendo, Manu? O luto do óbvio. Ah, acho que faz muito sentido, Paty. Eu ainda Não não tem mais tinha isso. pensado sobre isso, mas faz muito sentido. Total. Aquilo que era óbvio, que era normal, não é mais, cara. E a gente não sabe quando vai voltar a ser, então não existe mais o óbvio. Por isso, né, que é trabalho de luto, né? Quando a gente elabora um luto, existe aí, né, um dispêndio de energia, um esforço, porque é tudo novo. É tudo novo, né? Quando uma perda acontece, é o nosso mundo sem aquela perda, né? Sem aquela pessoa, sem aquela situação, sem Sem aquele aquele. elemento, seja ele qual for.
Exatamente, né? Então, tudo aquilo que a gente vivia no automático, que era óbvio, aquela pessoa estava ali do meu lado, então era tudo óbvio, a vida com ela era óbvia. E quando ela não está mais ali, caramba, eu vou ter que viver de uma forma que eu nem sei. Não sei como é, né? Perfeito. Então, se todo dia no automático você levantava e ia trabalhar, quando não tem emprego, cara, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Por isso que muitas pessoas, quando entram em aposentadoria, entram em uma crise existencial, porque é o luto desse óbvio aí também, né? O luto dessa normalidade, dessa zona de conforto, que precisa fazer esse processo de luto, esse trabalho, para poder encontrar novas formas. Se não fizer esse trabalho, pô, muita gente volta a trabalhar sem necessidade, pelo vazio. Pois é, e é um super luto que também não é reconhecido, o da aposentadoria. Tem pessoas que ficam perdidas dentro de casa e não fazem a menor ideia do que fazer. Muitas deprimem. Mais uma vez, uma questão de gênero. Né? Aqueles homens provedores, né, que assim que direcionaram toda uma vida voltada para o trabalho e para o sustento daquela família, quando se aposentam, perde sentido. O que eu faço? Eu sou o quê dentro dessa casa? Não está acostumado a ficar dentro daquela casa, não está acostumado a participar da rotina daquela casa. Não está Né? acostumado de não ser o engenheiro, não ser o professor, né? Agora, quem eu sou se eu não sou o professor, se eu não sou o engenheiro, se eu não sou aquele cara trabalhando, né? Aposentado. É uma categoria só. É aposentado. Tipo, não importa o que a pessoa fez. Não importa se era professor, se era arquiteto, se era psicólogo. Quando ele se aposenta, ele é aposentado. Né? É todo mundo igual. É uma perda, né? Uma perda de uma identidade, principalmente na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? A gente começa. Oi, boa noite, sou Emanuele, psicóloga, gestalt terapeuta. Essa é minha amiga, Patrícia, psicóloga, gestalt terapeuta. Eu não falo oi, boa noite, sou filha de Elaine Luiz, sou mãe de uma poodle maravilhosa e de 2 gatos. Não falo. Eu só não vou falar mais para não adiantar a live do mês que vem. Se eu for falar de trabalho, adianta do mês que vem. Mas me veio aqui Se não dá um spoiler. outro luto que não é reconhecido, a menopausa. É o luto de uma possibilidade. Não só a menopausa, como as pessoas que têm algum tipo de problema e acabam se tornando estéreis. Cara, isso é o luto de uma possibilidade, mesmo que a pessoa não quisesse isso. Existe um luto aí. Exatamente. O quanto que eu já ouvi isso. Manu, não, que eu quisesse ter filhos. Eu nunca quis ter filho. Mas eu perdi a possibilidade. Tipo, mesmo que eu não tivesse, mas eu poderia. Eu perdi o poderia. Né? Então, quanto que isso, né, precisa ser elaborado, né? O conhecido que era. Não, eu posso ter filhos, o tempo que eu não quero. Agora, que é totalmente diferente do, olha só, não pode. Você não, nem se você quisesse, né, você não poderia, né, ter filhos. Isso é um luto, né, importantíssimo. Estou vendo Sim. aqui, caramba, tem muitos comentários aqui, a importância do funeral. Então, Alexandra, o que a gente estava falando dos rituais, né, o funeral como um ritual. E por que ele é tão importante? Né? Porque o ritual, primeiro que ele é um lugar, né, que marca essa perda. Gente, a primeira coisa, para um luto ele ser elaborado, para uma perda ela ser elaborada, ela precisa ser perda. Não se faz luto sem se dar conta de que a perda aconteceu. Né? Por exemplo, se uma pessoa ela, num término de relacionamento, ela segue a vida dela, mas assim, não, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Não foi um término.
térreo, foi um afastamento. A ficha dele vai cair, ele vai voltar. Esse luto está sendo elaborado? Não está. Né? Então, é importante concretizar essa perda. Né? Então, no caso da morte, o funeral, né? Esses rituais do funeral, né? do velório, do enterro, de olhar, de estar ali, de ter um corpo presente, isso dá concretude, concretiza aquela morte. Então, isso ajuda até o cérebro entender que aquela morte aconteceu. Vira Então, dado de se realidade, né? Não é mais fantasia, não é mais dúvida, é dado de realidade agora. exatamente. E é um espaço autorizado para aquele sofrimento. É um local para isso, para as pessoas se reunirem e chorarem, né, aquela perda. E também um espaço de celebração da vida daquela pessoa. É um lugar de homenagem também àquela pessoa. É um local também para receber um suporte, para as pessoas se acolherem, para elas se abraçarem, para elas chorarem juntas, para elas contarem histórias. É um momento reservado para elaborar essa perda. É muito importante. Né? E é por Então, isso que é porque. tão difícil o luto de uma morte sem corpo, né, mano? Que a gente estava conversando esses dias. O Muito. luto de uma morte sem corpo, seja corpo, algo concreto ou algo metafórico que a gente está falando, é um luto muito difícil. E aí a gente fala de pessoas que desapareceram e você não sabe, de relações que não chegam a esse fim, que não chegam a essa conclusão, o famoso ghosting, né? Que falam que a pessoa simplesmente some e aí a É um outra fica lá. desaparecimento. Exatamente. É um desaparecimento. Né? No ghosting, você não sabe se não terminou, se a pessoa vai voltar, se não vai voltar. Né? Então, não toca, a pessoa não toca a vida dela, porque ela não sabe, daqui a pouco a pessoa pode aparecer aí, como se aparecer voltar com outra pessoa. Né? Então, como Como é que também, não né, é tem perda? isso, comas muito prolongados também tem isso, a pessoa fica em coma durante muito tempo e acontece. Não estou te ouvindo, Paty. Não, não sei se só sou eu que não estou ouvindo. Aqui o Alexandre perguntou da importância dos rituais. Enquanto você ajeita aí, acho que a Paty Pronto. caiu e Tá me ouvindo? voltou. Agora sim, estou te ouvindo. Pronto. Muito bom. Enquanto você estava voltando, eu estava dando uma olhada aqui. Uhum. Estou lendo o comentário da minha mãe. Ela falou, ainda bem que eu já tinha minha filha, que ela precisou fazer esterectomia. E ela demarcou, eu já tinha minha filha Emanuele. Não era qualquer filha, Exatamente. era eu. Aqui, olha. Por isso prefiro morrer trabalhando a me aposentar. Aqui o Olavo está falando da aposentadoria, né? Aqui, Daniel, essa cerimônia de velório e sepultamento, às vezes tão demorada, não pode ser modificada e virar um novo normal? Deixa eu ver se eu entendi. Então, pois é, né, Daniel? A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, porque antes, olha só, se a gente for olhar, né, primeiro, não foi sempre assim, né? Nunca, não necessariamente o corpo, ele sempre foi velado, né, uma noite inteira. Era velado uma noite inteira. Aí o que aconteceu aqui? Gente, a parte tá caindo. Voltou. Eu tô fazendo luto também da minha internet, que vou ter que mandar embora.
Aproveita, porque a gente está assim, num pacote de enlutamento e de ressignificações, né? Já falei para você que aqui ia ser um momento de elaboração. O primeiro luto que eu fiz, Manu, quando eu comecei a fazer live com você, foi o luto da minha expectativa. Que eu já, logo de cara, eu esperava que fosse ser incrível, já deu problema com áudio, tive muito problema com fone, até hoje eu tenho. Então, assim, minha expectativa já morreu, já fiz o luto dela, tá bem elaborado. Em geral, expectativa não é um bom negócio, né? Pois é. Assim, enquanto você estava caindo, eu estava falando que assim que o velório, né, já foi de durar uma noite inteira, de velar os corpos em casa, né, o quanto que isso mudou para nossa realidade, né, aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, né, para quem é daqui, não dá para um cemitério ficar aberto 24 horas e a pessoa velar ali. As pessoas não costumam mais velar, né, nas suas casas. E assim, eu tenho uma aluna que ela contou isso, que num velório de um familiar, as pessoas do cemitério, os funcionários, falaram: olha só, se vocês quiserem velar, eu vou trancar vocês ali, porque o cemitério vai fechar. Não dá para ficar aqui. Né? Então, sim, a realidade ela vai sendo modificada. Né? E sim, novos normais, né, vão sendo criados, vão sendo reinventados. Quando que a gente podia imaginar na vida um funeral virtual com pessoas de vários lugares do mundo presentes em um ritual? Né? Então, por um lado, dificultou uma série de coisas nessa elaboração, mas por outro, acabou facilitando também que pessoas que não poderiam estar presentes, quem mora em outros lugares, de estarem ali naquele momento, né? Houve uma época que era até falta de respeito, né? Você querer colocar um celular próximo para que alguém pudesse ouvir aquele ritual que estava acontecendo, uma videochamada. Já foi muita falta de respeito, até você estar com o celular na hora. E hoje em dia a gente tem mais abertura para que aquela outra pessoa não tenha que despencar até o lugar que você tá para poder, e às vezes não tem essa possibilidade, para poder fazer esse fechamento, que é importante para ela também. O fechamento também é importante para quem está longe. Eu trabalho muito com pessoas brasileiros que estão fora do país. E, cara, isso é um tema. A pessoa está fora do país. Às vezes não tem como ela vir para fazer esse fechamento. E o poder estar aqui virtualmente, de alguma forma, faz um fechamento simbólico para ela. Exatamente. Aí a gente estava falando, né, disso que mudou, das coisas que mudaram, né, com o tempo e com novas realidades. Eu fiquei pensando também, eu lembrei, por exemplo, a fotografia é uma coisa absolutamente polêmica. Né? No século XX passou a ser um absurdo. Como assim tirar foto? Foto de morto? Que coisa mórbida. Né? E que no século XIX era uma prática, se tirava foto das pessoas mortas. Né? E aí agora, no século XXI e com a pandemia, acaba sendo uma possibilidade para facilitar na elaboração desse luto, né? Tirar foto daquela pessoa, né? Para ter, né, uma concretude, realmente, de fato, é o meu familiar, de fato, ele faleceu, né? Porque é muito angustiante não saber, né? Eu não estou vendo, o caixão está lacrado, eu não estou. Será? E fica a dúvida, né? Será mesmo que meu pai está ali? Será mesmo que a minha mãe tá ali, né? Então... Quando eu fui fazer minha monografia, eu acabei estudando alguns artigos relacionados ao luto no meio virtual. E uma das coisas que a gente vê muito é a elaboração do luto também através de poder escrever para a rede daquela pessoa. Então, assim, escrever para o Instagram da pessoa que acabou de falecer, postar fotos marcando aquela pessoa e com texto, isso também é uma forma de elaboração. Um dia também já foi julgado, mas hoje em dia a gente tem que entender que isso é uma forma aceita, sim, isso é uma forma tão válida quanto as outras.
É uma forma de conversar com a pessoa sem a pessoa estar aqui. Exatamente, né? Então, o quanto, né? Tô lendo aqui os comentários, tem muitos, muitos, muitos comentários aqui. Aqui, ó, que é exatamente isso que a gente estava falando, que o Marcos Polo ele trouxe aqui. O sofrimento é maior porque não é nada concluído. O sofrimento está voltado sempre para algo. No caso do desaparecido é a falta, justamente o que não pode saber, muito triste. Exato. Então, mesmo nos casos, né, de um desaparecimento, está dando um eco, Paty. Não sei o que tá dando alguma interferência, na verdade. Agora parou a interferência. Tô aqui. Ah, então tá. Agora tá, melhorou, não está com interferência. Né, que eu estava falando, né, que dessa e no mesmo nos casos do desaparecimento, que é tão difícil, que não tem a concretude, que é difícil de realizar a perda, existem rituais possíveis, né, de fazer um ritual, por exemplo, com a foto daquela pessoa, fazer um enterro simbólico, né? Então, existem formas assim de lidar, porque senão eu acho que acaba sendo um discurso também muito fatalista. Né? Do tipo, ih, acabou, não tem jeito, de desaparecimento é um luto que nunca vai ser elaborado. Né? Gente, é difícil, é um luto que tem uma chance, né, enorme ali de se complicar, né? Mas é possível de ser trabalhado, é possível de ser elaborado, por mais difícil que seja, né? A minha mãe Aí, perguntou em algum momento aqui se o transplante configura como um luto. Eu vou deixar você também, responder essa daí. também, claro, um transplantado não dá para ter a mesma vida que tinha antes. Não tem, a vida muda, já muda antes, né? Já começa com o luto antecipatório. Né? Só a espera de um rim, o medo da morte, a incerteza, não saber o que vai acontecer, se vai ter rejeição, se não vai ter, né? Se vai ser bem sucedido ou se não vai. E mesmo depois, né, dando tudo certo, é bem sucedido, só o fato da vida não ser mais o que era antes, porque não dá para ter a mesma alimentação, não dá para ter um consumo de álcool, por exemplo, né? Enfim, tem uma série de mudanças no estilo de vida daquela pessoa que sim, é uma elaboração de uma perda daquilo que era conhecido, né? De uma vida, de uma saúde, enfim, de um corpo, porque aquele corpo, no mínimo, vai ter uma cicatriz. Uhum. No mínimo do mínimo, dependendo do transplante, né? Minha mãe perguntou isso, assim, pensando no caso do meu pai, que fez um transplante de fígado, só para contextualizar o pessoal. Meu pai fez um transplante de fígado há alguns anos. Ele já estava numa situação super grave e o transplante pôde ocorrer e depois disso, assim, não tem como ser igual. E foi e ainda é hoje, mas hoje está mais tranquilo, mas foi um luto muito difícil para ele de estilo de vida. Alimentação, tudo. Tudo tem que mudar, os cuidados têm que mudar, não tem mais permissões, então a pessoa acaba se vendo num lugar infantilizado um pouco de não poder fazer coisas. Então, assim, um luto até da autonomia um pouco, né? Isso, não só o transplante, como outras doenças trazem esse tipo de luto da autonomia também. Exatamente, exatamente. A gente tem um montão, montão, montão aqui de comentários. Vou só seguir um pouquinho aqui, né? E já volto para aí.
mas que tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes de falar, né? Porque uma das perguntas eu já perdi, porque era bem no início, dizendo como elaborar, como fazer, né, Uhum. para elaborar um luto. Né, eu acho que a primeira coisa, aquilo que eu comecei, né, já a falar, começando pelo começo, é realizar essa perda, é a aceitação dessa perda, porque a partir daí algo pode ser feito. Enquanto não há nessa consciência da perda, não tem o que fazer, Mas né? antes da aceitação, tem um monte de coisa que acontece, né? E faz parte. Faz parte. O Sim, luto, ele se fecha após a aceitação. Ele só tem a possibilidade de se fechar após a aceitação, mas antes da aceitação tem todo um rolê, assim. Que uhum, um monte de coisa que acontece, sentimentos confusos, raiva, tristeza, tem uma tentativa de negação e tudo mais. E ok, uhum, faz parte, né? Não exatamente, existe mas uma elaboração perfeita. Isso também é uma coisa que chega muito para mim na clínica, Malu. As pessoas buscando uma forma perfeita de elaborar. Então, assim, tô aqui, já busquei a psicóloga, agora me diz aí o que que eu tenho que fazer para fechar meu luto. Não é bem assim também, né? uhum, É super imperfeito o processo de luto, ele não é necessariamente nem linear, pode ser uma coisa que sim, oscila, que vai e volta, mas essa elaboração vai acontecer, só que é um processo e é um processo imperfeito, que não é uma sim, equação. sim. Isso que eu falei, como eu chamei de aceitação, Paty, na verdade, a concretização dessa perda. Perfeito. Tudo que pode acontecer é a partir, porque se a pessoa não se dá conta de que perdeu algo, ela vai Uhum, elaborar o quê? Só se uhum, elabora, né, o luto de algo que é perdido. Um objeto, uma situação, uma pessoa, seja lá o que for, né? Então, a primeira coisa é realizar que aquela perda aconteceu, né? E como você falou, é confuso, não é linear, né? Então, assim, tem uma teoria, né, de Schultz e Straub que fala que é um processo dual do luto, né? Que o luto ele é orientado por vezes para a perda, né? Então a pessoa chora, ela expressa aquele sentimento, ela fica mais recolhida, ela deixa de fazer coisas, ela pode sentir dificuldade de se alimentar, ela está orientada para a perda. Em outros momentos, esse processo ele está orientado para restauração. Então, é comum esse movimento. Isso, na verdade, é uma elaboração normal do luto, é aquilo que é esperado. É a pessoa, por vezes, está ali, né, sofrendo e recolhida, e por vezes ela está, caramba, eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha vida E também, eu qualquer também preciso luto, me alimentar. Qualquer qualquer luto. luto, toda vez que uma porta se fecha, outra se abre e a gente fica vivendo esses ciclos. Um ciclo está se fechando, tem um outro ciclo começando. E o luto é o que há entre uma porta e outra. O luto é essa transição entre uma porta que você está deixando para trás e uma porta na qual você vai entrar. E esse é um processo super difícil para qualquer tipo de perda. Mas ao mesmo tempo também é um processo que você fica variando entre as portas. Você está ali no meio, você fica indo e voltando. E tem uma coisa também que acaba fazendo as pessoas voltarem um pouco mais, que é a sensação de deslealdade com a pessoa que faleceu. Isso eu vejo mais em casos de luto por morte. Que é a sensação Uhum, de deslealdade se eu abrir a próxima porta. Se eu reorganizar a minha vida, eu estou sendo desleal àquela pessoa que foi. Então eu preciso manter minha vida organizada da mesma forma. Eu preciso colocar a mesa todos os dias para aquela pessoa, porque senão eu tô sendo desleal, né? É uma coisa que acaba complicando o luto e impedindo esse recomeço, que é um recomeço importante. pois é, e o quanto que é importante também um processo terapêutico nesse Uhum. momento, né? Porque a pessoa ela está mantendo a relação que ela tinha com a pessoa
viva, fisicamente, presente fisicamente. E a elaboração desse luto é justamente ela saber que essa pessoa não está mais do lado de fora, ela está do lado de dentro. E ressignificar essa relação, não mais com a pessoa presente fisicamente, né? Então, aí ela se dá conta que ela pode sim começar, recomeçar, né? E aí vai perdendo o sentido também, né? Dela fazer, por exemplo, arrumar a mesa para aquela pessoa, e é importante por um tempo, né? Da mesma forma que é importante, né, para algumas pessoas deixar tudo intacto, um quarto intacto, né? E isso precisa ser respeitado, porque para o processo daquela pessoa é importante. Agora, o que acontece? Eu falei do processo dual do luto. O que pode complicar esse luto é quando a pessoa ela não oscila. Ou ela fica totalmente orientada para a perda, né? E ela não consegue, não tem energia para ir para a restauração, ou ela fica totalmente na restauração. Aí ela não olha para a dor. E o que vai acontecer? Um infarto. Né? Um belo Os dois são dia, formas ela de vai sentir no corpo. Os dois são formas de Exatamente. negação, né? Um tá negando Exatamente. a porta de trás, o outro tá negando a porta da frente. E uma das coisas que atrapalha muito, né, que acaba desenvolvendo esse movimento da pessoa ficar congelada em um lado só, são crenças. E aí cada um tem a sua, mas existem muitas crenças que são disfuncionais com relação ao luto, né? A crença de que você não pode seguir em frente, né? Que você precisa manter aquela pessoa, que você não pode chorar de forma nenhuma. Isso gera uma disfuncionalidade. Sim, sim, ou então que essa a cultura do vida que segue, Uhum. vamos lá, bora lá, amanhã é outro dia, né? Então, só que não, né? Assim, tem tanto na nossa cultura, assim, e principalmente dos relacionamentos, né? Ou acabou, então vamos sair para beber, vamos comemorar, vamos sair, né? Como é que tem várias músicas aí que eu não É. lembro da letra delas, né? Mas tem, vamos sair para ser feliz, tudo muito voltado. Eu acho que a nossa sociedade, né, pelo menos até antes da pandemia, agora eu não sei, não faço a menor ideia de como vai ficar tudo isso, né? Mas era muito voltada para a restauração. A vida tem que Uhum. seguir, show must go on, vamos embora. A pessoa morreu, você não, você está aqui, você está vivo, você tem filhos, tem que cuidar deles, tem que seguir, né? Não, Uhum. não dá, não era autorizada a perda, né? A expressão do sofrimento por aquela perda, né? E ainda Agora, não não é sei como com ficará. relação à parte burocrática, trabalho, essas coisas, a gente mantém esse padrão terrível de você, ok, você está de luto, mas não pode deixar de trabalhar. Ok, você está de luto, mas não pode deixar de fazer isso daqui, aquilo dali. E às vezes a pessoa que está de luto só quer ficar na cama. E esse processo inicial é ok. Inclusive, existe um debate muito forte. É, com relação à comparação entre depressão e luto. E existe um momento do luto que parece a depressão e que é natural, é ok. A pessoa não quer sair da cama, a pessoa não tem energia para fazer as coisas. Não tem como a gente patologizar isso. E é importante, aí é uma linha muito tênue, muito difícil de identificar, mas a gente entender quando que isso se torna um processo depressivo ou não. Porque até um certo ponto, gente, é natural. Você acabou de perder seu parceiro, você acabou de perder sua mãe, você não quer sair da sua cama. Faz parte. Exatamente. Isso aí seria uma live inteira só para a gente falar sobre a patologização do luto, né? Então, Paty, olha, temos menos de 10 minutos, então a gente já está chegando, né, no finalzinho. Vou só trazer alguns pontos, né, que eu acho que são bastante importantes, e daqui a pouco vou dar uma olhada aqui. Estou morrendo de pena, porque tem um monte de coisa aqui. Maurício entrou, mandou beijo para a gente. Tem vários alunos queridos aqui que eu morro de saudade. Tem muitos comentários aqui.
Eu adoraria ler todos, mas acho que não vai dar tempo. Alexandre Ramos falou que gostou muito do meu domínio no tema. Fiquei feliz. Gostei. Olha, meu Obrigada. maravilhoso. Alexandre foi meu aluno. Incrível, saudade. Ai, muito legal, assim. O Várias psicólogo coisas, queria Marcos Polo muito. falou, justamente dentro dos estágios do luto existe a depressão, é. E aí a gente entender essa linha tênue aí, que é um grandíssimo debate, que eu não sei nem se tem fim. Acho que não tem fim, É, não. pois é, né? E aí a gente vai para as fases do luto da Kubler-Ross, que também como é mal interpretado, né? Uhum. Então, seria uma live só para falar sobre isso também, né? Sobre as interpretações das fases do luto, né? Então, gente, a gente já falou várias coisas, né, aqui, e assim, a gente está falando sobre perdas, está falando sobre restaurações também, né, e a gente falou sobre escombros, né, dessas perdas e a importância de olhar para elas, mas também a importância de limpar o terreno, né, de construir novas edificações, belas, belíssimas, né, edificações daí, né? Então, quais seriam os ganhos? Se é que a gente pode falar de ganhos, os processos de readaptação, né, durante aqui a pandemia, né? Eu acho que quando a gente fala que a pandemia obrigou a gente a olhar assim para a perda, para a dor, para a tristeza, isso também faz parte de um processo de amadurecimento. Claro. Como amadurecer sem olhar para as perdas? E como que você fecha questões que estão em aberto se você não quer olhar para elas? Então, assim, quando força você a olhar, também força você a mudar a sua vida. E às vezes ir atrás daquilo que você queria o tempo todo, mas estava confortável, né? Do jeito que estava. Então, assim, existem ganhos, né, falando com cuidado dos ganhos, mas existem ganhos de você quando você perde algo também. Uhum, exato. E até um tabu falar sobre os ganhos, né? De uma, caramba, quais ganhos de uma perda? Caramba, mas foi uma morte. Como assim você vai falar que você ganhou? Sim, é uma nova vida que se constrói, né? Você não é mais a mesma pessoa. Tudo se Também depois, não dá reorganiza. para voltar. O sistema tem que se Exatamente. reorganizar. A pessoa que foi embora, ou aquilo que foi embora, exercia uma função na sua vida. E você precisa reorganizar a sua vida para que aquela função seja suprida, ou não seja suprida, mas de alguma outra forma consiga ser balanceada aquela ausência. Uhum. E você exerceu uma função na vida dela. Uhum. Também, né? Então, a partir do momento que você deixa de exercer essa função, né, o que que acontece? Que outras funções você pode exercer na vida? Tem uma frase que eu já ouvi uma vez que me impactou muito, que foi sobre o luto de perda dos filhos. E é uma coisa assim, é muito tocante, que a frase é: eu ainda sou mãe? Você pode perder a função. Aquela função, você não está exercendo aquela função. Mas aquela Deixou. pessoa não deixou de ser seu filho, você é mãe dessa pessoa. Uhum. Sim, um pai que perde um filho é pai para todo sempre. A mãe que Uhum. perde um filho é mãe para sempre, não deixa de ser, né? Então, quanto que é importante trazer isso também, né? E contabilizar, né? E o Quantos luto. filhos você tem? Tenho 3 filhos. Sim, Uhum. um é falecido, 2 Mas estão ainda está vivos. presente em algum nível. Ainda está presente em algum Exatamente. nível. E a morte, ou o fim, ou a perda, não apaga o que aconteceu. Porque aconteceu.
Você foi mãe, você se relacionou, você namorou. Muitas pessoas falam em fins de relacionamento falecido e não quer mais falar da cara da pessoa, não quer mais. Gente, a pessoa existiu na sua vida, aquilo aconteceu. Existe um luto da Sim, relação, mas aquela pessoa existiu. Você vai fingir que não existiu? Aí você não tá fazendo luto. exatamente, porque aí o que que acontece? Acaba com a possibilidade de transformação, Uhum, né? De que uma nova realidade possa surgir a partir dessa. Gente, não dá para pagar, a gente não tem borracha na vida. uhum. Não dá para pagar pessoas, não dá para pagar relacionamentos, né? Tem até um filme sobre isso, que é claro que eu não vou lembrar o nome do filme, mas que fala sobre esse apagamento também. Né? Quando eu lembrar, eu coloco aí para vocês e em algum momento vou falar sobre esse filme. Eu Talvez gostei até esse final que de semana. o Dan falou live sobre Ghost e a Paty sumindo. Foi ótimo. Vocês tiveram que fazer meu luto, né? Vários momentos vocês tiveram que fazer meus lutos aí, ó. Ainda bem que você voltou, Paty. Voltei. Eu sempre volto, fica tranquila. Então, olha, então agora para finalizar, que a gente tem um minuto mesmo, né? A importante é também importante quando a gente, né, elabora essa perda, a gente se dá conta de que sim, a gente tem recursos para lidar com isso. Né? A gente também descobre que aquilo também que a gente não tinha de recursos, a gente pode desenvolver, A né? gente é capaz de renascer através do luto de algo. Que uma parte de nós morre ali também, mas a gente também é capaz de renascer a partir disso. Exato. E aí eu vou deixar um trechinho só da Teresa Gouveia que ela fala assim: a dor precisa de colo, sopa e cobertor, pé de cafuné, ouvidos e abraços. Implora que os relógios sejam quebrados para que a paz se entrelace aos dias que passam. Então, gente, acolhimento, acolher a sua dor, acolher a dor do outro, como for possível, novas formas de abraço, novas formas de estar presente, E mesmo como que não quer que a seja dor venha, fisicamente. como quer que a dor venha também, né, Manu? Porque a dor nem sempre vem, né, do jeito clássico, nem sempre é algo tranquilo, nem sempre é uma tristeza tranquila. Às vezes vem uma coisa explosiva, vem uma coisa. E tudo bem, como quer que essa dor venha, a pessoa poder acolher a dor do outro e a própria dor, poder se autorizar de sentir aquela dor como ela está vindo, sem sentir que tem algo errado com ela própria por causa dessa intensidade. Não tem como a gente controlar o tamanho da dor que vai sentir ou dizer o que é certo e o que é errado quando a gente está falando de sentimento. Não tem condições. Exatamente, acolher os afetos, sejam eles quais forem. Né? Uhum. E é isso, minha gente. Claro que passamos, né, do tempo, Se não passar o porque tempo, não é live comigo, poxa. não é live com a Paty. Se não passar um minuto, não é live com a Paty. Gente, muito, muito, muito obrigada por todo mundo que veio, pelos comentários maravilhosos. Gente, muito, muito obrigada. Ai, quanta gente querida. Muito feliz de estar aqui. Não deu tempo de ler tudo, de todo mundo, mas estou recebendo aqui o carinho de todos, por mim, pela Pati. Que bom, que bom. Hum. Então tá bom, gente. Boa noite, Pati. Obrigada. Mês que vem tem Ah, mais. sempre, né? E ó, gente, semana que vem não tem live, mas no dia 30 tem a live com a maravilhosa Tainá Ferraz sobre as histórias que comovem, que inspiram de superviventes. Tá bom? Beijo, gente. Beijo, Até a Manu. Obrigada. próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.